Oi, gente! Voltamos trazendo outro tema para o nosso canal. O tema de hoje são 3 assuntos. O primeiro assunto diz assim: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer alguma coisa? O segundo assunto diz assim: se você não pode parar, pelo menos tenha um bom motivo. E o terceiro assunto diz assim: regrado feito monge, tem cabeça e coração. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. E vamos para o tema de hoje. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer alguma coisa? Todos nós, em algum momento, deixamos de dizer alguma coisa. Mas esse deixar de dizer alguma coisa é somente no mundo físico. Porque antes de falarmos alguma coisa no mundo físico, nós já falamos no mundo mental, no mundo metafísico. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer alguma coisa? Quando deixamos de dizer alguma coisa, nós já dissemos no nosso mundo mental. É fato que quando deixamos de dizer alguma coisa e já dissemos no nosso mundo mental, existe uma frustração, existe um sentimento de insatisfação. Essa energia produzida através do nosso corpo nos deixa um tanto que frustrado. Nos deixam frustrados, nos deixa frustrados. Estamos frustrados no momento em que deixamos de dizer alguma coisa. Mas o assunto pergunta: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer alguma coisa? Sempre que deixarmos de dizermos alguma coisa, esse é um momento reflexivo. Toda vez que deixamos de dizer alguma coisa, não podemos simplesmente pararmos nesse ponto de deixar de dizer aquilo que precisava dizer ou aquilo que desejava dizer. Não podemos parar nesse ponto. O ponto é para que possamos avançarmos em nosso campo mental, trazendo para os nossos pensamentos e conhecimentos novas emoções e novos sentimentos. O sentimento que está nesse momento sendo afetado é um sentimento que precisa ser diluído. É um sentimento que não pode ser deixado simplesmente dentro dos sentimentos que afeta a pessoa que deixou de dizer alguma coisa. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer alguma coisa? É preciso finalizarmos ainda em nosso campo mental o motivo pelo qual nós deixamos de dizer alguma coisa. Silenciamos em algum momento quando precisávamos falar alguma coisa. Dentro do campo mental, nada pode ficar inacabado. O campo mental é um local onde nós nos encontramos conosco, com a nossa consciência e com a nossa emoção. Nesse campo, nós precisamos falarmos, nós não podemos deixarmos de dizermos alguma coisa. No campo físico, nós sim deixamos de dizermos alguma coisa, mas
Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizermos alguma coisa? O nosso silêncio, ele permanece em nosso campo mental. Porém, precisamos trabalharmos esses sentimentos para que a frustração não permaneça, para que o nosso sentimento possa compreender que aquilo que nós optamos fazer foi uma decisão nossa, não foi uma decisão do outro. Ninguém decidiu por nós. Nós mesmos tomamos as nossas decisões. E por conta de tomarmos as nossas decisões, é que não precisamos ficarmos frustrados. O primeiro ponto positivo de deixarmos de falarmos alguma coisa, onde o primeiro assunto do nosso tema de hoje diz: para onde vão nossos silêncios quando deixamos de dizermos alguma coisa, o primeiro ponto positivo é que a decisão foi nossa. Se deixamos de dizer alguma coisa, é porque decidimos não dizermos alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é a razão pela qual deixamos de dizermos alguma coisa. Nos silenciamos. Esse é o segundo ponto positivo. Se deixamos de dizer, é porque percebemos que aquele não era o momento de falarmos. Então, se não dissemos alguma coisa, foi por nossa decisão. E, se não dissemos, é porque percebemos que aquele não era o momento de falarmos essa alguma coisa. Todas as vezes que nos silenciamos, é porque nós tomamos essa decisão e baseada em alguma razão pela qual nós preferimos ficarmos em silêncio. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizermos alguma coisa? Nossos silêncios, eles são formados de energia. E essas energias, elas carregam sentimentos. E esses sentimentos, como já exemplificamos, a frustração, por exemplo, é um desses sentimentos, estão envolvidos nessa energia e é uma energia que fica se movimentando em nosso campo mental. Mas, para que essa energia que carrega esses sentimentos ruins possa se dissipar, nós precisamos colocarmos em nosso campo mental a nossa consciência. Sabermos que a decisão foi nossa e que, se tomamos essa decisão, estamos baseados em alguma razão. Então, 2 pontos positivos para nós não termos tomado ou não termos falado em algum momento e tivemos que mantermos o nosso silêncio. O segundo assunto do tema de hoje diz assim: se você não pode parar, pelo menos tenha um bom motivo. Parar naquele momento onde precisamos nos silenciarmos por uma decisão nossa. Se nós não podemos pararmos, mesmo tendo essa consciência de que deveríamos silenciarmos e através de uma razão que nós temos, mas se nós não podemos pararmos, pelo menos tenhamos um bom motivo. No momento em que pensamos em silenciarmos, tivemos essa decisão e baseada em uma razão, porém, o nosso campo mental, emotivamente, não nos deixa pararmos, mesmo sabendo que não deveríamos falarmos naquele momento. Pelo menos tenhamos um bom motivo. Se você não tem um bom motivo, não fale.
silencie, fique quieto, quieta, fiquemos quietos. Porque nesse momento, todas as reações químicas que estão acontecendo em nosso organismo, vindas do nosso campo mental, estar nos sinalizando o momento de silenciarmos. Mesmo assim, se tivermos um bom motivo, ultrapassamos essa barreira e falamos, porque tivemos um bom motivo. E o bom motivo é aquele que soma nas partículas da coletividade, dos pensamentos que estão presentes em seres que estão envolvidos nesse exato momento, exatamente com você e os seus sentimentos. Os seus sentimentos e os sentimentos dos outros que estão envolvidos nesse momento de reflexão precisa da sua administração dentro do seu campo mental, para que qualquer problema não tenha que ser aumentado, porém que possa ser controlado através da sua sabedoria, através da sua coragem e através da sua vontade. Quando você decide, você silencia e você tem uma razão para silenciar. Mas se você não pode parar, pelo menos tenha um bom motivo. O terceiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: regrado feito monge, tem cabeça e coração. Regrado feito monge, tem cabeça e coração. Pessoas que controlam o seu campo mental com a sua inteligência emocional, carrega essa expressão que diz: regrado feito monge, tem cabeça e coração. Esse terceiro e último assunto do nosso tema de hoje está apontando cabeça e coração. Tem cabeça e coração. O nosso campo mental está sendo trabalhado através das nossas emoções. E as nossas emoções estão sendo filtradas dentro do nosso coração. Quando temos cabeça e temos coração, somos regrados feito um monge, porque a sabedoria de um monge não lhe deixa trabalhar o seu campo mental sem o auxílio do seu coração. Os sentimentos que estão sendo trabalhados no campo mental de um monge, o coração está sendo o filtro nesses sentimentos. Emocionalidade e racionalidade sendo controlados dentro do campo mental. Inteligência emocional sendo trabalhada no campo mental. Porque sempre que sabemos que não devemos falarmos alguma coisa em algum momento, que devemos silenciarmos e, mesmo assim, a gente fala, o segundo assunto diz: se você não pode parar, pelo menos tenha um bom motivo. Esse bom motivo que o segundo assunto fala, ele diz para usarmos o coração. O bom motivo, ele é dentro do coração trabalhado, porque as emoções não são somente nossas. Existem emoções trabalhadas dentro de campos mentais de pessoas que estão nesse momento envolvidas numa situação onde você está inserido ou inserida, trabalhando o seu silêncio e o seu momento de falar. O terceiro assunto, que é onde nós nos encontramos agora, que diz: regrado feito monge,
tem cabeça e coração, é um exemplo de que precisamos trabalharmos o nosso campo mental com a presença do nosso coração. Porque a emoção nossa, ela não pode controlar o nosso campo mental. Porém, o nosso campo mental precisa controlar nossa emoção. E o coração é exatamente o nosso ponto de referência para nós sentirmos tanta emoção. Quando sentimos muita emoção, o coração fica de um jeito que quer falar sem precisar pensar. Mas o campo mental lhe diz, no segundo assunto do tema de hoje, se não pode parar, pelo menos tenha um bom motivo. Esse assunto nos chama a atenção para que nós tenhamos um bom motivo, porque se tivermos um bom motivo, é sinal que o campo mental está controlando a situação, está balanceando emocionalidade e racionalidade. Regrado feito um monge, tem cabeça e coração. Hoje nós falamos sobre um tema que muito nos desperta para a vida real, para convivermos coletivamente e para trabalharmos os nossos pontos na sociedade, onde precisamos o tempo todo trabalharmos nossas emoções. Precisamos o tempo todo trabalharmos o nosso controle mental. Precisamos o tempo todo estarmos alertas para aquilo que nós precisamos silenciarmos. Existe um momento de falar, mas existe um momento de silenciar. E quando silenciamos, somos nós que estamos tomando essa decisão. E quando tomamos essa decisão, é porque estamos nos pautando em uma razão. Por isso, fazemos dessa forma. Hoje, o nosso tema nos trouxe esse aparato de informações sobre cabeça e coração, razão e emoção, sobre a vida de um monge, sobre quando tivermos que falarmos, não pudermos pararmos, então tenhamos um bom motivo. E para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizermos alguma coisa? Muito obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe nossos vídeos e deixe um comentário. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.